Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, levanta-te e vá para a piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? E respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos quem é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto aos olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe:
tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não seríeis culpados, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje celebramos com a igreja no mundo inteiro, né, o 4º domingo do tempo da Quaresma, esse tempo em que celebramos a nossa conversão, em que buscamos mais a Deus, voltamos o nosso coração para Ele, tentamos nos converter cada dia mais, mudar de vida, ser uma pessoa melhor a cada momento da nossa vida. Hoje nós temos que olhar para essas leituras, Deus falando para nós sobre as trevas e a luz, sobre a escuridão, sobre o combate entre o bem e o mal incessante que acontece no mundo e também em nós. E se nós podemos enxergar com esta luz as realidades espirituais, ou se ainda vemos apenas aquilo que é material no mundo. E é por isso que hoje as leituras nos propõem a ter um olhar de Cristo, para sermos cristãos, olhar o mundo e as pessoas como Cristo olha. Como será que Cristo olha para cada um de nós? Como é que Deus olha e entende, compreende quem nós somos, o que queremos, o que fazemos? Como que Deus entende e compreende o nosso comportamento, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nosso jeito de sentir? E será que todo mundo também compreende como Deus compreende? Deus nos compreende também? Deus nos compreende e as pessoas compreendem? Essa é a pergunta. Mas isso a palavra de Deus é que vai nos dizer. Diz que Samuel, que era um profeta, estava vivendo na época em que Deus quis escolher um novo rei para Israel. Até então reinava Saul. Saul tinha sido eleito pelo povo, era um rei que tinha sido escolhido. O povo judeu insistiu muito com Deus para ter um rei. Logo quando eles entraram em contato com povos vizinhos, eles perceberam que eles tinham um rei e eles ficavam cobrando das autoridades: nós queremos um rei, todo mundo tem rei, nós também queremos um rei. E insistiram tanto na ideia de ter um rei que acabou-se por eleger Saul, como grande rei de Israel. Mas Saul, se no princípio estava interessado em unificar o país, em criar condições de vida mais favoráveis a todos, num segundo momento, Saul é aquela pessoa que se tranca nos seus palácios, e constrói um palácio aqui, outro ali, e deixa de lado o povo, começa a não se importar mais. E aí os profetas em geral, mas também principalmente os sacerdotes do templo, as autoridades religiosas, e Samuel ouve de Deus que ele está querendo um novo rei. E aí é o momento em que Samuel deixa a sua terra, vai para Belém para procurar um homem chamado Jessé. E Jessé é pai de vários filhos, mas um deles deve ser o novo rei. E aí imagina a alegria de Jessé, chegando Samuel na casa dele, entra, e aí antes de se colocarem à mesa, ele então é apresentado aos filhos, os candidatos a rei, Só que Deus escolhe de um jeito, os homens escolhem de outro, Então, primeiro que Jessé apresenta a ele é Eliabe, que é o primogênito, Primogênito é um rapaz forte, alto, robusto, e de boa aparência, diz o texto. E aí vai mostrar para ele, e Samuel olha, acho que medita, fica ali olhando, será que é este, E aí ele diz: não, esse aí Deus não quer, Deus rejeitou, traga-me o próximo.
traz o segundo, também forte, bonito, alto, boa aparência, né? Aquele que é capaz de ser um homem combativo. No entanto, de novo Samuel diz, Deus não escolheu esse. E aí traz o terceiro e o quarto e vai trazendo. Quando ele termina de apresentar todos os filhos, Samuel fala, você já apresentou todos? Todos já estão aqui diante de mim? Aí Jessé lembra, não, ainda tem uma criança, um adolescentezinho que está lá no pasto, cuidando lá do rebanho, né? Ele fala, então vai mandar chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. E aí manda chamar o pequeno Davi, ainda pré-adolescente, né? Ainda uma criança praticamente, e ninguém acredita que ele poderia ser o escolhido. Por que não os outros, né? Mais fortes e robustos? E por que Davizinho tão pequeno, né? E ainda tão despreparado pela aparência que ele tinha? E aí, quando ele vê Davi, ele diz, foi este, é este que Deus escolheu para ser o rei. Toma o óleo na mão e unge Davi como rei. Mas a frase central é justamente essa, né? Quando Deus diz a ele, quando Samuel diz, eu não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Olha que beleza, né? Saber que Deus olha o coração e não a aparência. Quantas pessoas olham só a aparência, né? Quantas pessoas vivem preocupados com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, se eu estiver assim, se estiver assado, se não estiver falando dessa maneira, ou me comportando dessa maneira, e todo mundo fica tão preocupado com o outro o tempo inteiro, né? E há essa preocupação que vira um tormento, né? Vira uma dor, porque a pessoa está preocupada com a aparência o tempo inteiro, não só dela, mas também às vezes com a do outro, né? E Deus está dizendo, né? Olha, eu não julgo como os homens julgam. Os homens veem as aparências, eu vejo o coração, né? Deus vê o coração. Isso é bom, porque por mais que o mundo não compreenda, por mais que o mundo não te entenda, não seja capaz de julgar, condenar, apontar o dedo, rotular, colocar apelido, como a gente vê nas escolas, né? Quando a criança vai para a escola, sempre tem algum apelido, né? Se é alto é porque é alto demais, diz lá um apelido, né? Se é baixinho demais é isso e aquilo, se é gordo demais é isso e aquilo, se é magro demais, né? Então não tem jeito, né? Parece que ninguém escapa de alguns apelidos e alguns vilipêndios, né? Que enfim, acabam por ser internalizados pelas pessoas. Algumas pessoas guardam isso, né? Até a vida adulta, aqueles insultos que receberam quando estavam lá na escola, né? E quanta dor se carrega depois com isso. Por quê? Porque as pessoas gostam de rotular, né? Tem uma orelhinha só avantajada, é o orelhudo, né? Tem um narizinho um pouquinho maior, é o narigudo, e assim vai. Mas essas dores que as pessoas vão carregando, né? Depois a pessoa quer fazer não sei quantas plásticas, quer corrigir não sei o que, quer corrigir, ninguém sabe por quê, porque guarda no interior determinada rejeição que viveu em algum momento da vida, né? Hoje o Senhor quer confortar os corações, dizendo, por mais que as pessoas e o mundo rotule, coloque defeito, critique, né? Eu vejo o coração está cheio de amor, o coração está cheio de bondade, de longanimidade, está cheio de paciência, o coração está cheio de vontade de viver dentro da verdade, da justiça, da caridade. Pois Deus está vendo isso, né? Não está preocupado. Quando a pessoa vai dormir, ela está muito preocupada? Bom, algumas pessoas sim, né? Tem mulheres que gostam de passar creme, né? E passa não sei o que, e passa não sei o que, até para dormir, né? Não é assim? Mas depois, né? Vai criando tanta intimidade com o marido, né? A esposa, que depois não vai se importando lá tanto assim, né? Com a aparência, quando acorda não quer saber se está com o cabelo desse tamanho ou não, né? Porque confia. E é assim que nós somos convidados a ser, na frente de todo mundo, como se nós estivéssemos de fato entre pessoas que nos amam. E aqueles que não amam, que vão colocar apelido, que vão colocar defeitos, a gente vai dizer assim, problema dele. Ele pensa assim, fazer o quê? Eu não penso assim a respeito de mim mesmo, né? E também Deus não pensa. E aí nós vamos ficar confortados por saber que Deus não nos julga pela aparência. Ele conhece a essência, Ele conhece o coração, porque Deus enxerga, e às vezes muitos são cegos. Por isso que esse cego de nascença, o Evangelho fala de um cego de nascença, que chega perto de Jesus, e Jesus então é interrogado
pelas pessoas: Senhor, este homem aqui é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Veja que lição de vida hoje, né? Porque quantas pessoas falam assim: essa pessoa está pagando porque o antepassado dele fez isso, fez aquilo, existe alguma coisa aí no antepassado. Mas como que está pagando, né? Que injustiça, né? Então você vai colocar uma nova criança no mundo para depois pagar o que você fez. Mas o judeu, ele tinha uma necessidade de explicar os infortúnios e as doenças, e eles diziam sempre: olha, isso é porque pecou, então está doente, e isso é sinal de pecado, né? Que Deus está então, como de uma maneira assim, castigando ou vingando, né? E essa mentalidade judaica era tão séria, que depois eles, quando diziam assim: mas já nasceu assim, então, ou ele blasfemou contra Deus no útero da mãe. Que coisa, no útero da mãe, ele teve algumas imprecações contra Deus, ou, né, na verdade foram os pais, os avós, os tataravós, que fizeram algum pecado, que não foi pago, e então essa criança nasceu assim para pagar por eles, né? E aí Jesus fala: não, nada disso, isso não existe. Ele diz assim: olha, nem ele e nem os pais dele pecaram, e ele é assim para a glória de Deus, para o que Deus vai manifestar nele. E aí é a hora que Jesus pega um pouco de terra, cospe, né? Pega a sua saliva e mexe um pouco assim com a terra e coloca lá no olho daquele homem, e diz: vá lá e se lave na piscina de Siloé. O que quer dizer Siloé mesmo? O padre acabou de proclamar aqui o evangelho, né? E o evangelista faz questão de dizer o que quer dizer Siloé. Lembra? O que foi que o padre falou agora, né? Siloé é enviado, o enviado, né? Olha, e essa palavra é traduzida por quê aqui? Porque a preocupação é justamente de falar que aquela água com a qual ele vai se lavar é a água do enviado. Sabe aquela água da semana passada, né? Semana passada não foi a Jesus oferecendo a água viva para a samaritana, né? Então ele diz assim: eu, quando der desta água, aquele que beber dela nunca mais terá sede. E agora ele envia este homem para tomar banho na água da piscina de Siloé, o que também nos lembra o batismo e nos lembra a água viva que brota de Jesus para purificar a todos. E aquele homem volta enxergando, né? Olha que beleza, né? A gente vê assim Jesus falando de saliva, né? Pegando a saliva, e as pessoas dizem: nossa, que coisa mais nojenta. Mas não é, né? Os judeus pensavam que na saliva tinha uma força essencial que saía daquela pessoa, né? Era justamente o ruá que quer dizer Espírito Santo, mas também significava o fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão, né? Para que Adão fosse um ser vivente. E aí é justamente este ruá, este Espírito, esta força que sai da pessoa também, junto com a saliva, né? Então, ao invés de usar a saliva para falar mal do outro, é para purificar e fortalecer o outro, né? E aí aquele homem volta enxergando. Mas o problema não acaba aí, né? Aquele homem, ele era excluído, portanto ele era marginalizado, não podia trabalhar porque era um pecador porque a mentalidade judaica dizia: uma pessoa que tem uma enfermidade dessa é um pecador. E aí ele era um mendigo, né? Diz que vivia pedindo. E aí quando as pessoas veem ele, falam assim: isso daí não é fulano de tal, né? Que vivia pedindo, estava lá, era um mendigo. Alguns dizem: ele mesmo. Outros dizem: não, parece com ele. Sabe que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, quando ela é iluminada por ele, porque ele diz, né? Olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele abre os olhos aos cegos, para que o cego deixe o mundo escuro, o mundo das trevas, e passe a enxergar com a luz de Cristo. E aí Jesus dizendo isso, né? As pessoas olham para ele e falam: mas é uma pessoa tão diferente. Realmente, né? Quem está iluminado pelo Cristo fica uma pessoa diferente. Quem está iluminado pelo Senhor, quem se aproxima dele, quem recebe dele esta luz, esta saliva, essa graça, acaba por de fato ficar mais iluminado. Às vezes muda a aparência, muda as atitudes, muda a forma de pensar, a pessoa fica mais alegre, mais entusiasmada, mais cheia de esperança. E então a gente olha e fala: nossa, você mudou tanto, não é mais aquele, né? Não é mais aquela, não. E aí por quê? Porque recebeu Jesus. Mas sempre tem aqueles que vão criticar: quem foi que te curou?
hoje é sábado e sábado não pode fazer essas coisas. Era a mentalidade judaica, não se faz nada de sábado, nem mesmo misericórdia ou caridade. Não entendiam como era de fato o espírito da lei do sábado, mas os judeus se tornaram aos poucos escravos do sábado. Jesus depois vai dizer, o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus fez tantas coisas no dia de sábado, até os discípulos dele colheram espigas no dia de sábado, para dizer que não era uma lei tão fatalista, era uma lei do descanso para fazer bem ao povo, que se tornou uma tirania, não podia fazer nada, e essa controvérsia começa a crescer. Vão interrogar aquele homem, quem foi que te curou? É você mesmo? Você era cego mesmo? Ninguém acredita, e aí vão uma vez, duas vezes, se perguntam de novo, quem foi? Ele conta pela segunda vez, é aquele homem chamado Jesus, fez lama com a saliva, colocou no meu olho, mandou lavar na piscina de Siloé, estou enxergando. Aí quando é na terceira vez, o texto mostra eles indo aos pais, para saber se realmente aquele ali era o filho deles, e eles dizem, olha, nós sabemos que ele é nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, agora como ele foi curado não sei, vai perguntar para ele, porque ele é maior de idade. O texto diz que os pais estavam com medo das autoridades judaicas. Medo de quê? De serem expulsos da comunidade. Sabe quem era expulso da comunidade? Não conseguia mais emprego, as pessoas passavam por ele na rua, não cumprimentavam, não diziam, virava um fantasma, ninguém queria saber daquela pessoa. Então ser expulso da comunidade judaica era um castigo muito grande, era uma punição exagerada, para casos muito graves, mas todos tinham esse medo, e também os pais daquele rapaz. No entanto, vão de novo atrás dele, e aí, pela quarta vez nesse interrogatório, ele diz assim, olha, vocês querem também ser discípulo dele? Porque estão me perguntando tanto sobre ele, eu acho que vocês também querem ser discípulos dele. No momento que eles dizem, nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse aí nós não conhecemos. E aí mostram toda a rejeição a Jesus de Nazaré. E aí ele diz assim, olha, pois para mim ele é um profeta. Primeiro momento, ele diz que não conhecia Jesus, era um homem que mandou ele lavar os olhos na piscina de Siloé. Segundo momento, agora ele é um profeta. E o terceiro momento, quanto mais se aproxima de Jesus, quanto mais recebe a luz, mais ele conhece, mais ele sabe quem é aquele que está à frente dele. Agora, depois de ser um profeta, e ele dizer isso, mas Jesus não é apenas isso, não é apenas um profeta. E aí Jesus, quando ele é expulso da comunidade finalmente, agora ele é um rejeitado, os pais também nem vão falar mais com ele, nem a família vai acolher, ninguém vai dar emprego, porque eles foram expulsos da sinagoga, e aí ele fica perdido. Mas quem vai falar com ele? Aquele que fala com todos os excluídos, Jesus de Nazaré. Vai lá e fala com ele e diz assim, olha, você acredita no Filho do Homem? E aí ele diz, quem é, Senhor, para que eu possa acreditar nele? E ele diz, sou eu, estou aqui, eu que estou falando contigo. E aí ele diz, eu creio. Se prostra aos pés de Jesus e ali mostra toda a sua reverência, dizendo, eu creio, Senhor, chama agora Jesus de Senhor. Primeiro era um desconhecido, depois se tornou um profeta para ele, e por fim ele o reconhece como Senhor e se prostra diante dele, para dizer que quanto mais ele se aproxima de Jesus, quanto mais o conhece, mais ele sabe identificar nele o Messias esperado. E as autoridades judaicas diziam, quem disser que Jesus de Nazaré é o Messias, vai ser expulso da comunidade, e essa ameaça perdurou. Mas o grande momento é o final, em que Jesus diz assim, eu vim ao mundo para fazer um julgamento, aqueles que vêm não vão enxergar mais, e aqueles que não vêm vão enxergar. E é exatamente isso, os judeus eram tão conhecedores, estavam tão unidos a Deus e conheciam tantas escrituras, que diziam, quando o Messias vier, nós vamos saber que ele veio, saber quem ele é. Mas esse aí nós não sabemos quem ele é, não. Ou seja, eles não conseguiram abrir os olhos da fé, eram cegos. E aquele que era cego e vivia na escuridão, passou a enxergar, para dizer que é sempre tempo de abrir os olhos, é sempre o tempo de enxergar, é sempre o tempo de deixar de olhar apenas as aparências para ver a essência.
Um dia disseram para mim me contaram uma história, que um homem, um fazendeiro, tinha mania de trabalhar com os funcionários dele, né? E aí estava trabalhando lá na lida, na fazenda, né? E aí o filho dele de manhã já tinha pedido para ele passar na loja e comprar um tênis, né? Um tênis para ele. E aí disse que quando ele foi à loja, ele foi do jeito que estava, do trabalho, né? Com a roupa bem suja, bem batida, né? Talvez até com um pouco de cheiro. Mas ele chegou na loja, começou a olhar assim na prateleira, né? Ninguém vinha perto dele para dizer assim: pois não, posso ajudar em alguma coisa? É assim que o vendedor diz, né? Posso ajudar? Não, ninguém falava com ele. Ele ficava olhando assim para o sapato, para o tênis, olhava para outro lugar, né? E aí todo mundo que entrava na loja, vinha o vendedor e perguntava: pois não, que posso ajudar? E para ele nada. Aí ele mesmo chamou o vendedor, né? A vendedora: por favor, pode ver esse tênis aqui para mim? Nossa, mas esse aí é muito caro, o senhor tem certeza que quer ver este, né? E aí ele foi, ela falou assim: olha, tem uma aqui na banca, aqui no cesto, né? Que é tão bom, olha aqui, veja, né? Ele falou: não, eu queria ver aquele ali mesmo. Tá bom, o senhor pode pagar até em 24 vezes, né? Porque o homem estava todo maltrapilho, né? E aí depois aconteceu ele falou assim: eu quero aquele. Tirou, experimentou, falou assim: olha, eu quero ver porque meu filho calça o mesmo número que eu, vou ver se serve. Experimentou, olhou, aí a moça falou assim: você vai fazer crediário? Você vai pagar com cheque, cartão? Não, vou pagar em dinheiro, à vista. Mas eu não quero só esse, me traz 7. E comprou 7 pares de sapato, né, naquele dia, de tênis. E aí a pessoa ficou: nossa, meu Deus, né? E ficou espantada, porque ela só olhava para a aparência, não conseguia ver mais nada além daquilo. Como é que nós temos olhado as pessoas? Como é que a gente tem enxergado as pessoas que vivem conosco, né? Olhado somente para o que está vestindo, não é? Para o que está, como está se comportando, e a essência, e o coração, e a alma, somos capazes de enxergar? Que Jesus também abra os nossos olhos a cada dia para enxergar mais profundamente. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.